Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Todos, 100%. Basta que você ouça a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que tem espírito, que tem verdade, que é a verdade, que é espírito, não é que tem não, que é espírito e é verdade, essa palavra vai guiá-la segundo a vontade de Deus. Eu li um texto aqui, eu comecei a rir. Mas rir do gozo que traz dentro da gente. Os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos, na época de Jesus, ficavam intrigados com ele, e faziam perguntas capciosas, perguntas que queriam trazer uma resposta que viesse fazê-lo ser condenado. Os judeus estavam procurando uma palavra que Jesus dissesse para que essa palavra viesse condená-lo. E Jesus, é claro, Jesus é Jesus. Então ele respondeu, sempre que ele respondeu, eles ficavam embatucados, eles ficavam ainda mais confusos. Mas, em dado momento, Jesus disse para eles, ele disse, vós sois de baixo e eu sou de cima. Quer dizer, vocês são daqui de baixo. Jesus falando para os judeus, os religiosos. Vocês são daqui de baixo. Isso é muito forte. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Então você vê, amiga e amigo, a diferença entre as pessoas que são conduzidas, dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo e aquelas pessoas que são dirigidas, guiadas pelo espírito desse mundo. Você vê a diferença enorme, brutal. É assim, está na cara. Então, muitas pessoas que dizem assim, bispo, poxa, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo. Olha, eu sei que vocês normalmente têm muitas perguntas, muitos questionamentos, muitos não entendem a palavra de Deus. Sabe por que você não entende a palavra de Deus? A pessoa não entende a palavra de Deus. Não estou falando você que já teve uma experiência com Deus, tem o Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que não tiveram o Espírito Santo, elas não têm noção, elas não têm como compreender, entender porque elas são daqui de baixo, são deste mundo. Elas estão ligadas a este mundo. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de pertencer a esse mundo. Os valores dela não estão absolutamente nada ligados a este mundo, mas as coisas lá do alto. Por isso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse, pensai nas coisas lá do alto. Então, amiga e amigo, aonde que eu quero chegar? Esse domingo, vai ser o domingo do tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero. O que você mais quer? Se você for daqui de baixo, e quiser
ser lá de cima, você tem que ter o Espírito Santo, porque é Ele quem guia, Ele quem abre a nossa visão espiritual, nosso entendimento. É Ele que tira as vendas dos nossos olhos, tira o bloqueio da nossa inteligência, sabedoria, conhecimento, temor, porque ele dá uma visão, um entendimento lá do alto, do reino dos céus, do reino de Deus. E para que você saia daqui de baixo e comece a viver no reino lá do alto, o reino de Deus, você tem que deixar esse mundo, você tem que abrir mão do mundo. Não há como você querer combinar o reino do mundo com o reino de Deus. Não dá, é impossível. Mas as pessoas que são, as pessoas cabeçudas, desculpa lá a expressão, ou cascudas, a gente fala, mas poxa, mas e aí? E aquilo? Quer dizer, elas querem justificar o apego às coisas deste mundo. E aí, como é que elas vão ter a visão das coisas espirituais? Só o Espírito Santo para abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas venham ter a visão da glória de Deus. Veja só, os discípulos de Jesus, aliás, André, chegou para Jesus e disse: Senhor, Jesus falava muito sobre o Pai que me enviou. Então, muitas pessoas não entendem. Também os discípulos não entendiam. Por que os discípulos, os apóstolos não entendiam? Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a presença física de Jesus, mas não a espiritual. Eles ainda pertenciam a este mundo. Só depois que eles receberam o Espírito Santo é que eles saíram deste mundo e passaram a viver no reino de Deus. E aí é que entra a ação do Espírito Santo. Então, André disse para Jesus: Senhor, em outras palavras, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, pelo amor da madrugada, rapaz, há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês ainda não entenderam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Aí é que eles ficaram mais embatucados. E é natural. Eles tinham a presença do Jesus físico, o Jesus que comia, que bebia, o Jesus que tinha que defecar, o Jesus que tinha que urinar, o Jesus que tinha que descansar, o Jesus que tinha que dormir, o Jesus que tinha fome, o Jesus que tinha sede de água viva. Essa água que nós bebemos é o Jesus, Filho de Deus no homem. Por isso chamado Filho do Homem. Jesus explicou para ele: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí os judeus ficaram com perguntinhas e outras perguntinhas, aqueles fariseus. E Jesus, então, lhes disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. E essa é a verdade, minha amiga e meu caro amigo. Isso aí contraria as religiões, as filosofias. Isso aí contraria todas
os pensamentos do mundo. Então, muitas pessoas se agarram às suas religiões, inclusive a religião evangélica. Inclusive a religião evangélica. E enquanto estão apegadas à religião, elas estão apegadas ao mundo. Porque Deus não criou religião. Você sabia disso? A religião não é criação de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é. Você vê que quem matou Jesus foram os religiosos. Quem condenou Jesus foram os religiosos. E esses religiosos eram de quem? Do mundo. Eram daqui de baixo. E eles estavam agarrados, atados ao reino deste mundo. Especialmente aqueles fariseus hipócritas, porque eles não queriam perder as regalias da sua religiosidade. Eles tinham benesses da religião. E por isso, e a religião é do mundo, é aqui de baixo. Não, Jesus é lá de cima. E quem segue Jesus é lá de cima também. Mas como que seguiu alguém que a gente não vê, não toca, não sente, não pega? Por isso, o Espírito Santo. Ele é quem nos guia em toda a verdade. É muito, muito forte isso. Tudo que Jesus falava para os discípulos, e eles ouviam, eles não entendiam. Os discípulos também depois perguntavam: Senhor, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Pelo menos os discípulos eram humildes, os apóstolos eram humildes para chegar e perguntar: meu Senhor, o que é isso? O que é aquilo? Amiga e amigo, neste domingo, nós estamos fazendo um propósito. Tudo que eu mais quero. Esse é o domingo de tudo que eu mais quero. E tudo que você mais deseja querer, obviamente, é ser lá de cima. Porque quem está em cima pode ver os que estão embaixo. Mas quem está embaixo não pode ver os que estão em cima. Os que estão em cima são odiados, difamados, caluniados, perseguidos, injustiçados. Os que estão em cima sofrem toda forma de perseguição, de ódio, por conta dos que são daqui de baixo, que não conseguem entendê-los. Mas quem é lá de cima, quem tem o Espírito Santo, consegue entender aqueles que são daqui de baixo. E é por isso que Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho é a luz de Deus para as pessoas que estão nas trevas. Quando as pessoas leem o Evangelho, entendem o Evangelho, e o Espírito Santo, obviamente, ilumina, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo é a luz. Lembra que Jesus disse: eu sou e não andará nas trevas? Por quê? Porque quando você segue Jesus, mas bispo, como é que eu posso seguir alguém que eu não vejo, não toco, não sinto, não pego? Como é que pode? Pois bem, minha amiga, meu amigo, a luz de Deus, a luz que ilumina a nossa mente, não é a luz secular, não é a luz do sol, não, das estrelas, não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quem tem uma visão inteligente, racional, sábia, busca as coisas lá do alto, ou busca especialmente a luz lá do alto, que ilumina a sua mente e faz-los ver
então Jesus. Faz você, quando a pessoa recebe o Espírito Santo revela Jesus para a gente. E quando ele revela Jesus, ele revela o Pai. E quando ele revela o Pai, ele revela a si próprio. E a pessoa então fica satisfeita, feliz, satisfeita consigo mesma. Ela fica satisfeita, ela fica em paz. Ela não tem depressão, insônia, não tem problema de ansiedade, tristeza. Isso nunca mais vai existir, porque o Espírito Santo é o Espírito da alegria completa do Senhor Jesus em nós. Então, tudo que você mais deve desejar nessa vida é ter o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito de Deus, minha amiga e meu amigo, você vai ser forte, resistente, inabalável. Você vai ser lá de cima, vai pertencer lá o reino dos céus, o reino de Deus. E você vai andar por cima deste mundo cruel, mau, perverso, nojento. Essa é a realidade. Quem está embaixo não consegue ver quem está lá em cima. Mas por isso Jesus disse, quando eu for para os discípulos, não vou deixá-los sós, não vou deixá-los órfãos. Não, eu enviarei o outro Consolador. Jesus consolava os discípulos naquele momento ali, fisicamente. Mas quando ele subiu aos céus, ressuscitou, foi para a glória do Pai, então ele enviou o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo. Eu vos enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco. Não consigo, não ao seu lado, não em cima, não perto de você, mas dentro de vocês. Dentro de vocês. E ele, então, vai guiá-los em toda a verdade. Você vai saber o que deve e o que não deve fazer. Ele vai iluminar o seu entendimento na leitura bíblica. Ele vai dirigir, ele vai dar resposta. Pode ser que ele não te dê a resposta na hora, mas ele vai te dar a resposta no momento dele. É ele quem determina, não somos nós. A gente pede coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, agora. Você pode receber agora, quer dizer, hoje mesmo, agora mesmo, você pode receber o Espírito Santo, se ele achar em você um coração voltado 100% para ele, ou seja, para as coisas lá do alto. Porque enquanto você tiver essa ideia, ou pensamento, ou intenção de combinar o reino deste mundo com o reino de Deus, você vai ser uma pessoa religiosa e nunca vai ser uma pessoa de Deus. Nunca, enquanto pensar dessa forma. Porque a realidade nua e crua. A religião é coisa do mundo. Mas o que Jesus nos dá é o Espírito dele para nos guiar em toda a verdade. E ele nos guia de forma tal, quando você recebe o Espírito Santo, você não vai ficar perguntando, mas e isso aqui? E isso ali? Não. Você vai encontrar a resposta por si mesma nas Sagradas Escrituras. Você não precisa ficar dependendo do Bispo Macedo. Bispo, me responda isso, me responda aquilo. O que eu faço? Faço ou não faço? Não, você não vai ser assim. Você vai saber o que deve fazer e você vai fazer com fé e vai dar certo. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E quando ele nos guia em toda a verdade, ele também dá a segurança, ele dá certeza, ele dá coragem para você fazer o que tem que ser feito. Você não fica
refém da opinião alheia, você não fica refém de internet, você não fica refém do seu coração, não, você não fica refém de pessoas, nem de coisas. Você está livre para viver de acordo com a vontade de Deus, porque Ele guia o seu pensamento. Olha, eu vou dizer para você, quando eu era jovem, 19 anos, eu pensava assim, eu pensava comigo, poxa, eu não sou tão pecador, eu ia na igreja, ouvia a palavra, e eu aceito Jesus como meu Salvador, meu Senhor, mas dentro da igreja, por causa do ambiente, que era um ambiente limpo, puro, um ambiente propício para que a gente desenvolvesse a fé. Mas eu estava dividido entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Eu queria, realmente, eu queria Jesus como meu Senhor e Salvador. Tanto que eu muitas vezes entreguei a minha vida no altar. Muitas vezes me batizei nas águas, fui batizado nas águas. Mas, lá fora, eu cobiçava o mundo, aspirava o mundo. Eu desejava conquistar, eu sonhava em trabalhar, estudar, me formar, ser uma pessoa competente, capaz de ajudar outras pessoas e também ajudar a mim mesmo e construir a minha família, a minha casa, e etc, e etc, e etc. Quer dizer, na igreja eu tinha um pensamento para Deus, o pensamento do alto, mas lá fora eu tinha um pensamento para com este mundo. E vivia assim, eu penso que uns 2 anos, entre um pé lá e outro cá. Na realidade, eu não estava com o pé lá em cima, eu estava com os 2 pés no mundo. Até que o Espírito Santo falou assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí, quando falou em alma, eu falei, não, aí não. Aí não. Eu não quero ir para o inferno, eu tinha um pavor só em pensar no inferno, em ouvir falar do inferno. Eu não sabia o que era o inferno, mas eu sabia que o inferno era o inferno. Quando o Espírito Santo iluminou a minha mente com essa palavra, eu corri para Jesus. Aí sim, eu deixei os meus sonhos seculares, os meus sonhos com respeito ao mundo, sonhos mundanos, e me agarrei aos sonhos de Deus. E o Espírito Santo, então, me revelou que eu era um tremendo pecador. Eu achava que não tinha tanto pecado, porque eu não roubava, eu não matava, eu não defraudava ninguém, e tal. Mas eu era muito podre, tão sujo. Eu pude ver a minha desgraça. E quando eu vi, eu fiquei tão desesperado, porque eu vi o inferno. O Espírito Santo me mostrou o inferno, me revelou o inferno, e eu fiquei tão assustado, tão apavorado. E eu perguntei, quem pode me salvar? Então, ele me mostrou Jesus, meu filho. Só Jesus pode salvar você, minha amiga, salvar a sua alma. Só Jesus pode transportar você do reino daqui de baixo para o reino lá do alto, o reino celestial. E por isso, esse domingo, nós estaremos nessa campanha do tudo que eu mais quero, porque Jesus promete, ele disse, se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Então você vai ter o direito de pedir tudo. Agora, o tudo que Deus quer te dar é o Espírito Santo. Não há nada melhor e maior que Deus queira fazer conosco que não seja o Espírito Santo. Não há nada mais grandioso, glorioso, poderoso do que o Espírito de Deus. É o tudo de Deus, é o tudo de Deus. Mas, para que você receba, você tem que oferecer o tudo seu, inclusive o mundo que você carrega dentro do coração. É isso aí, minha amiga. É tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou é ou não é. Olha que Jesus chega ao ponto de dizer assim, olha, se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, enfim, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não vai fazer parte dela. Então, por isso que muita gente não recebe o Espírito Santo, porque elas têm, às vezes, não tem muito, mas tem, sei lá, 1% de amor por esse mundo. E aí fica difícil, porque 1% desse mundo e 100% é a mesma coisa para Deus. Ou você dá tudo de si, toda a sua vida, primeiro ele, que aí o grande mandamento, o primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, quer dizer, todo. Se você quer receber o tudo de Deus, se você quer ser galardoado, presenteado, contemplado com o Espírito Santo neste domingo, vá com sede para dar tudo de si. Todo o seu eu, sua vontade, suas cobiças, todo o mundinho que você carrega aí dentro de si. Toda sujeira, tudo que você tem feito de errado, vá preparado para colocar tudo no altar. E aí, do altar, vai descer tudo que você mais quer, que é o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu comigo. E eu prego o Evangelho, eu ensino, eu procuro dar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. E é isso que eu oro para Deus por você. Meu Deus, me ensina, porque eu não sei como. Me ensina a dar para as pessoas aquilo que o Senhor me tem dado. Tudo! Eu quero que elas tenham mais do que eu. Mais do que eu, porque o Espírito Santo para mim já é suficiente. Graças a Deus. O Espírito de Deus já é suficiente. Graças a Deus, eu já estou satisfeita. Muito satisfeito. Aleluia, graças a Deus. Mas Deus continua prometendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vá preparado para receber o tudo de Deus, porque o tudo de Deus, o melhor de Deus, Deus não tem nada melhor do que a sua própria pessoa, o Espírito Santo para nos dar. Aleluia. Vai arrebentar este domingo. Vá preparado. Algumas pessoas estão perguntando: bispo, eu devo fazer jejum? Eu não posso, eu tomo remédio, eu faço isso. Faça aquilo que você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, não faça. Então, você não pode ficar em jejum de manhã, não tem problema. Faça sem o jejum de comida, mas você pode fazer o jejum de pensamento, jejum de informações. Isso todo mundo pode fazer, é ou não é? Você não vive das informações desse mundo, não é? O seu corpo não precisa das informações desse mundo, dos entretenimentos desse mundo, da internet desse mundo, das redes sociais desse mundo. O seu corpo precisa, sim, de alimento sólido, não é? É ou não é? Eu sei, eu entendo. Então, o que você pode fazer, você faça. Mas o que você fizer, faça com todas as suas forças, de todo o seu coração. Deixa tudo que este mundo oferece de lado e mergulhe nessas promessas de Deus, porque esse domingo
é o domingo do tudo o que eu mais quero. Tudo o que eu mais quero é ter Deus dentro de mim. E quando você o tem dentro de si, você tem que arrebentar, porque não há como não arrebentar tendo aquele que arrebenta, que é o próprio Deus dentro de nós. Aleluia. Graças a Deus. Já pensou? Deus é espírito, ele está buscando pessoas, instrumentos, ele está buscando vasos de barro humilde, barro mesmo, para que ele possa fazer morada e desse barro, então, ele ser glorificado, santificado o seu nome nesse barro. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Esse domingo é o domingo do tudo que eu mais quero, é o Espírito Santo. Se você vai com a cobiça de outra coisa, então é melhor que nem vá, porque você vai se decepcionar, porque o que Jesus promete aqui é o Espírito Santo. E se você busca o tudo deste mundo, você pode até ter o tudo deste mundo, mas você vai se arrebentar com tudo deste mundo. Essa é a realidade. Deus abençoe então a todos. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.